Era uma vez uma pequena cidade no interior, cercada por densas florestas e rodeada por montanhas imponentes. As noites ali eram sempre calmas, exceto quando a lua cheia surgia no céu, revelando um fenômeno que aterrorizava os moradores, um misterioso animal semelhante ao lobisomem. Diziam que essa criatura surgia somente nas noites em que a lua estava cheia e brilhante, seu uivo ecoando pelas montanhas e causando arrepios na espinha de todos que o ouviam. As histórias sobre a fera corriam de boca em boca, alimentando o medo e a curiosidade da população. Um dia, a cidade inteira foi abalada por uma tragédia terrível. Uma vítima foi encontrada dilacerada próximo à floresta, com marcas profundas e garras afiadas. Os habitantes estavam convencidos de que o animal misterioso havia atacado novamente. A notícia se espalhou rapidamente, deixando todos em alerta, e as noites de lua cheia passaram a ser vividas com o coração apertado e os olhos atentos. Aterrorizados, os moradores organizaram caçadas noturnas em busca do ser desconhecido, mas nunca tiveram sucesso em encontrá-lo. Parecia que ele possuía a habilidade de se camuflar nas sombras da floresta, escapando das garras daqueles que o perseguiam. Os relatos das testemunhas oculares eram conflitantes, alguns descreviam-no como uma figura monstruosa com olhos ardentes, enquanto outros afirmavam que se assemelhava a um lobo gigante em pé. Porém, em meio ao medo e à desesperança, uma jovem chamada Sofia surgiu com uma história intrigante. Ela alegou ter encontrado a criatura em uma noite de lua cheia, mas ao contrário de sentir medo, disse ter visto nos olhos do animal uma tristeza profunda e um olhar solitário. Sofia compartilhou detalhes da suposta interação com a criatura durante um evento na praça da cidade, reunindo todos os moradores. Seu relato foi cativante, e sua convicção e emoção ao falar do encontro tocaram os corações de todos. A partir desse momento, a história de Sofia passou a ser a mais conhecida e repercutida, e muitos começaram a questionar se aquele ser misterioso era realmente uma ameaça. A jovem passou a ser tratada com admiração e respeito por sua coragem e ousadia, compartilhando suas experiências em mais detalhes com aqueles que desejavam ouvir. Conforme as noites de lua cheia se sucediam, o medo dava lugar a uma estranha conexão com a história de Sofia, e alguns começaram a acreditar que talvez a criatura não fosse tão maligna quanto parecia. As teorias se espalhavam, especulando que talvez a criatura fosse um ser solitário em busca de companhia, um espírito aflito à procura de redenção ou até mesmo um guardião protetor da floresta e das montanhas. Alguns moradores começaram a deixar oferendas na beira da floresta, como um gesto de paz e compreensão. O mistério em torno do animal misterioso só aumentava, e apesar dos ataques esporádicos que aconteciam em noites de lua cheia, a cidade já não via mais a criatura como uma simples ameaça. Em vez disso, era uma entidade enigmática e fascinante, que evocava sentimentos de curiosidade e compaixão. E assim, a história do animal misterioso parecido com o lobisomem perdurou ao longo dos anos, passando de geração em geração, sempre recontada e reinterpretada. A pequena cidade do interior ganhou fama por sua conexão peculiar com o desconhecido, e aqueles que a visitavam ouviam atentamente os relatos dos moradores, tentando decifrar o enigma por trás da criatura da lua cheia. E você, caro ouvinte, pode escolher acreditar no que quiser. Talvez, em uma noite de lua cheia, você mesmo queira explorar a misteriosa cidade do interior e testemunhar, com seus próprios olhos, o encontro com o animal sombrio que habita as lendas. Mas esteja avisado, a verdadeira natureza dessa criatura permanece oculta nas sombras, e somente aqueles com coração aberto poderão desvendar seus segredos mais profundos. Há muitos anos, uma família composta por pai, mãe e seus 2 filhos pequenos decidiu se mudar para uma casa isolada no campo. A casa parecia encantadora à primeira vista, com sua arquitetura antiga e um jardim pitoresco, mas o que eles não sabiam era que aquela moradia carregava um passado sombrio e estava assombrada por espíritos atormentados. Assim que a família se instalou na casa, coisas estranhas começaram a acontecer.
Sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores durante a noite, objetos se moviam sozinhos, e sombras misteriosas eram avistadas nas paredes. Aos poucos, a atmosfera acolhedora da casa se transformou em um ambiente carregado de medo e apreensão. A mãe, Júlia, era a primeira a perceber as perturbações sobrenaturais. Certa noite, enquanto preparava o jantar na cozinha, ela teve a sensação de estar sendo observada. Ao se virar, viu uma figura translúcida de uma mulher vestida de branco, de olhar vazio e desolado. O coração de Júlia disparou, e ela se esforçou para manter a calma diante da aparição. O pai, Daniel, era um homem cético e relutante em acreditar em histórias de fantasmas. Ele tentou explicar os fenômenos como mera coincidência ou resultados de uma casa velha e mal conservada. No entanto, mesmo ele não pôde ignorar os eventos perturbadores que ocorriam quase todas as noites. Os filhos, Lucas e Isabela, também sentiam a presença sinistra que assombrava a casa. Eles começaram a ter pesadelos frequentes, acordando no meio da noite assustados e se recusando a dormir sozinhos. A escuridão da casa parecia esconder segredos obscuros, e a família estava cada vez mais desesperada para encontrar uma solução. Em busca de respostas, eles recorreram a um médium local, que realizou uma sessão de comunicação com os espíritos. O médium informou que a casa havia sido palco de tragédias no passado, e um incêndio havia consumido a propriedade décadas atrás, tirando a vida de uma mãe e seus 2 filhos. Esses espíritos atormentados ainda vagavam pela casa, presos em sua dor e sofrimento. A família decidiu que não poderia mais viver naquele lugar. No entanto, a presença dos espíritos não permitia que eles partissem facilmente. A casa parecia aprisioná-los, e eles se sentiam cada vez mais encurralados e ameaçados. Uma noite, a situação atingiu um ponto crítico. A família foi acordada por uma sensação de pavor e angústia, e quando acenderam as luzes, viram as palavras "não saiam" escritas nas paredes da sala com uma tinta escura e viscosa. Determinados a enfrentar os espíritos e libertar suas almas, eles realizaram um ritual de exorcismo. Mas o que eles não sabiam era que os espíritos tinham outros planos. Durante o ritual, a casa começou a tremer violentamente, e uma força sinistra se apoderou de tudo ao redor. Os espíritos pareciam estar possuindo a própria casa, e a família foi empurrada para fora da propriedade, incapaz de resistir à força avassaladora. Quando o tumulto finalmente cessou, a casa estava em ruínas, como se tivesse sido consumida pelo fogo novamente, restando apenas destroços e cinzas. O destino trágico da família que se mudou para aquela casa assombrada foi um aviso para aqueles que se aventurassem a desafiar os espíritos atormentados. A propriedade abandonada permaneceu como um local amaldiçoado, um lembrete sombrio das forças sobrenaturais que se escondem nos lugares mais inesperados. E, desde então, ninguém ousou se aproximar daquela casa em ruínas, temendo o destino trágico que se abateu sobre a família que ousou desafiar o mundo dos espíritos. Era uma noite chuvosa e sombria na cidade de Arkham. O detetive Samuel Williams caminhava pelas ruas encharcadas, com o casaco encolhido e o chapéu abaixado, buscando o refúgio de um caso que o atormentava há semanas. Um serial killer apelidado de O Ceifador da Noite o espalhava o terror pela cidade, deixando corpos mutilados e mensagens enigmáticas como marcas de sua passagem. Samuel estava decidido a desvendar o mistério por trás desses assassinatos brutais. A cada vítima, encontrava símbolos estranhos gravados nos corpos, além de uma nota deixada em cada cena do crime. O detetive sentia que cada mensagem era um quebra-cabeça que o assassino queria que ele resolvesse, como se estivesse provocando-o. Conforme as semanas se arrastavam, o terror na cidade só aumentava, e os cidadãos viviam sob constante medo e desconfiança. A população implorava por respostas, e a pressão sobre o detetive Samuel era insuportável. Em uma noite particularmente intensa, Samuel recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado parecia distorcida e sussurrante, deixando uma mensagem enigmática: "O segredo está no espelho quebrado."
A ligação foi interrompida abruptamente, deixando Samuel ainda mais intrigado. Em seu escritório, Samuel começou a revisitar todos os detalhes dos assassinatos. E foi então que notou um padrão incomum. Em cada cena do crime, havia um espelho quebrado, muitas vezes escondido em meio ao caos deixado pelo assassino. Foi como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, e ele percebeu que a resposta para o mistério estava diante dele o tempo todo. Determinado a encontrar o próximo alvo do ceifador da noite, Samuel decidiu estudar cada espelho quebrado em busca de pistas. Ao analisar cuidadosamente as rachaduras e reflexos, uma imagem começou a se formar, revelando um local, um antigo e abandonado hospício na periferia da cidade. Sem hesitar, o detetive partiu para o hospício, onde a escuridão e o silêncio reinavam. Passo a passo, ele avançou pelos corredores empoeirados e sombrios, seguindo o rastro das rachaduras que o guiavam. No fim de um longo corredor, encontrou uma sala trancada. Com uma sensação de apreensão, Samuel arrombou a porta e adentrou. O que viu o deixou sem fôlego. Uma cena macabra estava diante de seus olhos. Espelhos quebrados formavam um círculo ao redor de uma figura envolta em sombras, e na parede, uma mensagem escrita com sangue: "Encontre-me, detetive." O coração de Samuel disparou enquanto a figura sombria se aproximava lentamente. Com uma voz fria e calculada, o assassino revelou sua verdadeira motivação. Ele desejava ser pego, queria que seu mistério fosse decifrado. Ele via seus crimes como uma arte, e Samuel era o único detetive capaz de apreciar sua genialidade. A tensão aumentava a cada segundo que passava, e Samuel precisava agir rápido. Com astúcia e perspicácia, ele desvendou o último enigma do assassino e revelou sua verdadeira identidade. Com uma mistura de alívio e horror, o ceifador da noite foi preso, e a cidade de Arkham finalmente respirou aliviada. O caso do ceifador da noite tornou-se uma lenda urbana na cidade, e a coragem e inteligência do detetive Samuel Williams se tornaram inspiração para futuros investigadores. No entanto, o mistério e a sensação de terror que permearam esse caso nunca foram esquecidos, deixando as pessoas sempre curiosas e alertas, sabendo que o mal pode estar escondido nas sombras mais obscuras da mente humana. Há muitos relatos sobre supostas abduções alienígenas em todo o mundo, e o Brasil não é exceção. Um dos casos mais conhecidos e intrigantes aconteceu na cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, no final da década de 1990. Era uma noite quente e estrelada em janeiro de 1996, quando 3 jovens irmãs, Liliane, Valquíria e Kátia, estavam voltando para casa após assistir a um filme no cinema local. Ao caminhar por uma rua deserta nos arredores da cidade, elas avistaram uma estranha figura na escuridão. A criatura era descrita como baixa, de pele escura, olhos grandes e brilhantes e um corpo magro e alongado. Seus movimentos eram ágeis e descoordenados, e emitiam um cheiro estranho e forte. As jovens ficaram apavoradas e correram de volta para casa, contando à família o que haviam visto. Nos dias seguintes, relatos de outros avistamentos semelhantes começaram a surgir na região. Testemunhas descreviam a mesma criatura estranha, além de encontrar marcas misteriosas no chão e estranhas luzes no céu noturno. O mistério logo atraiu a atenção da mídia e investigadores de casos ufológicos. No entanto, o evento mais intrigante ocorreu alguns dias após o avistamento inicial. 2 irmãos, Marco e Lúcio, afirmaram ter encontrado uma criatura semelhante nas proximidades de uma fazenda abandonada. Eles decidiram capturá-la, mas logo se arrependeram quando foram surpreendidos por uma intensa luminosidade e um estranho zumbido. O que se seguiu foi ainda mais surpreendente. Uma suposta equipe militar chegou ao local e rapidamente isolou a área, impedindo que qualquer pessoa se aproximasse. Eles transportaram a criatura em uma maca coberta por uma lona e a levaram para longe dos olhos do público. As histórias das testemunhas chamaram a atenção de ufólogos e investigadores paranormais de todo o país, e a cidade de Varginha se tornou o centro de uma investigação internacional sobre abduções alienígenas.
O caso ficou conhecido como o Caso de Varginha e foi tema de documentários, livros e programas de televisão. As autoridades brasileiras, no entanto, negaram qualquer envolvimento militar e afirmaram que os relatos eram apenas fruto da imaginação das pessoas. A mídia também se dividiu em relação à credibilidade das histórias, mas isso não impediu que os moradores de Varginha e a comunidade ufológica continuassem intrigados com o mistério até os dias atuais. Independente da veracidade do caso, o caso de Varginha permanece como um dos relatos mais famosos e fascinantes de abdução alienígena no Brasil, envolvendo avistamentos estranhos, encontros próximos e a presença suposta de autoridades militares. A história continua intrigando os entusiastas do fenômeno UFO e, de alguma forma, permanece como uma parte enigmática da história moderna do país.